O teatro e seus desdobramentos. No mundo do teatro, o Bé mergulhava de cabeça, entregando-se inteiramente a uma profissão que traria uma experiência inesquecível para toda a família. Com total envolvimento, eles se reuniram nas arquibancadas de um circo para assistir a uma de suas apresentações. Sentados lado a lado, os irmãos contempladores compartilhavam a mesma expectativa e empolgação. Atrás deles, um grupo de moças começou a tecer elogios liberados sobre o Bé. Sua atuação no palco era impressionante, seus traços marcantes cativavam a plateia. A ansiedade por parte das moças não foi contida, e os enaltecimentos fervilhavam em meio à conversa. Foi nesse momento que a destemida Neuce virou para trás, como se quisesse revelar um segredo de família, e proclamou com um sorriso: "Ele é o meu irmão." Uma onda de risos contagiou a arquibancada, risos carregados de orgulho familiar e um toque da despretensiosa falta de modéstia da Neu. As moças, depois de rirem com a espontaneidade dela, começaram a sussurrar entre si, revelando um constrangimento compartilhado. Tudo bem, porque naquele instante, a família inteira se sentia orgulhosa, seus corações transbordavam de alegria. Naquela época, a casa estava cheia de adereços teatrais, incluindo uma cadeira de rodas. Essa simples peça cênica despertou uma confusão de emoções nas crianças. Neu, por exemplo, nutria um medo particular de cadeirantes, como se esperasse que eles pudessem levantar-se abruptamente e correr atrás dela. Era uma preocupação que oscilava entre susto e surpresa. Um zumbi devorador ou um milagre cômico. Na verdade, no início, as crianças sentiam uma certa hesitação, mas logo o desafio do desconhecido incitava a disputar quem teria a honra de ocupar uma cadeira de rodas. Com o tempo, a cadeira deixou de ser um objeto intimidante para se tornar um símbolo de diversão. As apostas em corridas eram lançadas e a cadeira se transformava em um veículo de desafio e brincadeira, levando-as a desvendar as próprias fronteiras da imaginação. Mas o tridente era uma história totalmente diferente. Era uma criação de Bé, resultado de uma imaginação tão fértil quanto misteriosa. Com seus 3 dentes refinados e sinistros, lembrava algo saído diretamente das trevas de horror. Quando as crianças olhavam para aquele objeto, sentiam calafrios percorrendo suas espinhas. A mãe sempre advertia: "Não toquem no tridente de seu irmão." Ninguém ousava tocar no tridente. Era como se o medo de despertar alguma maldição ou acordar algo monstruoso fosse sensível ao toque. Bé, por sua vez, estava orgulhoso de sua criação bizarra e o exibia com um ar de mistério, apreciando os efeitos de pavor que provocava nas pessoas. A cadeira de rodas ia para todo lado e invariavelmente ficava muito tempo na Kombi. Na volta de algum lugar, resolveram parar na escola e conferir nas listas afixadas na parede os nomes de quem havia passado direto e também aqueles que teriam ficado para a recuperação. Coincidentemente Woody, que ficou de recuperação, estava aguardando sentado na cadeira de rodas e quando recebeu a notícia, quis chorar. As tímidas lágrimas começaram a descer pelo seu rosto involuntariamente, e essa situação provocou a zombaria das outras crianças. Ali estava alguém chorando na cadeira de rodas, uma cena que parecia desencadear pensamentos curiosos sobre como essa imagem seria interpretada pelos outros, caso o vissem assim. As crianças faziam piadas sobre isso e diante das provocações, ele se via alternando entre risos e lágrimas. Ele conseguia enxergar a perplexidade que as crianças expressavam. Mas, quase que instantaneamente, o riso dava lugar às lágrimas, como se a realidade da situação o alcançasse, fazendo-o perceber o peso daquele momento. A comédia inesperada no palco teatral. Um momento estava prestes a acontecer quando Bé se encontrava no centro das atenções, desempenhando seu papel em uma peça teatral, um daqueles momentos que tornam o teatro imprevisível e hilário. Na trama, sua irmã representava uma cena dramática, onde se matava com uma facada certeira no coração. A tia Neide, assistindo à encenação, deixou-se levar pela emoção da atuação e pensou que tudo fosse real.
Ela estava pronta para subir ao palco e evitar uma tragédia, preocupada com a vida da mocinha. Foi necessário segurá-la para evitar que a situação se tornasse um caos. Mas as surpresas não pararam por aí. Na mesma peça, Beth tinha um irmão cujo personagem contribuía em uma participação mínima. Esse irmão mal falava, limitando-se a ficar no palco como um figurante, fumando. Contudo, em meio a uma discussão fictícia relacionada à irmã, que era muito triste e injustiçada, Beth teve uma ideia brilhante. Ele decidiu improvisar para dar mais sentido à cena, questionando o irmão ausente: "E você, não vai falar nada? Vai ficar aí, fumando igual a um tonto?" O resultado da improvisação foi imediato e surpreendente. O irmão, que ficava quieto até então, expressou uma face cômica e hilária. A plateia não conteve o riso. A cena exposta acabou sendo tão boa que foi incorporada ao texto original, devido ao quanto se destacou. Quando a tampinha virou tampa de manteiga certa vez, o pai fez um pedido a Neil: "Traga-me uma tampinha de caneta." Mas, em meio ao temor de procurar rapidamente o que tinha sido solicitado, afinal, ele não era fã de esperar, Neil teve uma interpretação curiosa e acabou trazendo uma tampa de manteiga. O pai olhou para ela com uma expressão intrigada, segurando a tampa de Doriana entre os dedos, e perguntou, cheio de surpresa e confusão: "Neuzinha, como é que você quer que eu limpe o ouvido com isso?" Diante da situação, Neu saiu em disparada para chamar a mãe, buscando entender o que exatamente o pai tinha em mente. Enquanto ela falava, agitava-se, pulando e balançando os braços: "Vai, mãe, corre rápido. Eu não faço a mínima ideia do que o pai está pedindo." O impulso de sair correndo, antes mesmo que o pai terminasse a frase, acometeu cada um dos seus filhos, e todos replicavam a agitação da Neu, tamanho o receio de fazer o pai esperar. Mas a Neu interpretava as solicitações do pai como uma série de equívocos, em constante desenvolvimento. Ele pedia algo simples, um potinho, e ela retornava com um radinho radiozinho de pilha, um objeto totalmente descontextualizado. Era como se as palavras do pai passassem por um filtro distorcido em sua mente, transformando-se em algo completamente diferente. Se o pedido era por um facão para cortar uma árvore, ela surpreendia a todos ao apresentar um roupão, uma escolha que deixou todos perplexos. O pai, conhecido por sua franqueza direta, não escondia a sua frustração e reagia com aspereza. Ele balançava a cabeça, incrédulo, enquanto lançava questionamentos retóricos ao vento. "Cortar o galho da árvore com um roupão? O que farei com o roupão?" Sua indignação era misturada com expressões de confusão. O pai, impaciente pela natureza, não tinha tempo para decifrar enigmas. Ele queria coisas de forma imediata e eficiente, uma característica que muitas vezes resultava em situações desajeitadas. As crianças, temendo o alvoroço que suas interpretações erradas poderiam causar, desenvolveram uma estratégia de resposta rápida. Quando o pai começava a falar, eles ficavam prontos, como corredores na linha de partida, antecipando o disparo que os liberaria para agir. Assim que ouviam a voz do pai, não perdiam tempo. Iam direto para a mãe, com olhos arregalados e mãos agitadas no ar, em um gesto universal de perplexidade. "Mãe, o pai está pedindo não sei o que." Suas palavras saíam apressadas, como se estivessem competindo para relatar e se livrar do último puxão de orelhas. Na frente da mãe, eles repetiram o gesto desajeitado das mãos, sinalizando a confusão que tomava conta deles. A mãe, com seu jeito calmo e paciente, perguntava ao pai: "Cláudio, o que você pediu que a fulana não entendeu?" O pai, amigavelmente, esclarecia a situação e ela seguia, tranquilamente, para atender o pedido do pai, enquanto os filhos observavam, aliviados por não serem os únicos a lidar com as confusões de compreensão. Bicicleta, saco na cabeça e um galo. Sana e Neu foram convocadas pela mãe a irem ao mercado, Jardim 7, com uma pequena lista de ingredientes, então elas foram de bicicleta.
uma pedalando e a outra dirigindo, uma ideia que necessitava de muito equilíbrio em trabalho em dupla, mas prometia diversão. Ainda no mercado, enquanto enchiam as embalagens de papel com as compras, Sana teve uma ideia digna de um reality show. Ei, Neo, que tal a gente jogar um jogo de confiança? Vou te guiar pelo som da minha voz enquanto você caminha cegamente, com um saco na cabeça. Neo, sempre à procura de uma boa risada, topou na hora. Neo, com um saco de papel na cabeça, confiando nas instruções de Sana, que estava mais interessada em criar diversão do que em dar orientações precisas, começou a dar suas dicas. Degrau. Ops, era só uma sombra, dizia ela. Neo, tentando seguir a voz, pulava isso e desviava de obstáculos imaginários, parecendo uma dançarina alvoroçada e hiperativa na rua. Mas, em um momento de distração, Sana não viu uma lixeira que estava em rota de colisão com a Neo. E bum! Um galo quase do tamanho do próprio mercado apareceu na testa de Neo. Voltaram para casa, entre risos e assopros no galo, até ouvirem: não esqueçam de guardar a bicicleta. Olharam uma para a outra e a ficha caiu. Elas haviam esquecido a bicicleta. Correram de volta ao mercado mais rápido do que alguém correndo atrás de uma promoção de Black Friday. E, acreditem ou não, o galo na testa de Neo desapareceu com o susto. Moral da história: confia nos seus irmãos, mas talvez não os deixe te guiem com um saco na cabeça. E sempre, lembrem-se de onde deixaram suas bicicletas. A toalha da discórdia. Naquelas noites tranquilas, na pequena cozinha acontecia o encontro para a última refeição do dia. Era oferecido um delicioso leite quente com café e pão com manteiga. A mãe cuidava para garantir que todas as noites terminassem com barrigas cheias e aquecidas. Ela estendia uma toalha sobre o balcão de sua pequena cozinha, um lugar onde as histórias dos acontecimentos daquele dia eram relembradas e recontadas. As crianças, ansiosas para saborear o café com leite, seguravam as xícaras que a mãe preparava com tanto carinho, ficavam de pé ao redor do balcão, em frente aos pratos com fatias generosas de pão besuntado com manteiga dourada, olhando com atenção para a chaleira que começava a apitar. O aroma era reconfortante e tornava aquelas noites especiais. Para quebrar essa doce rotina e proporcionar uma diversão extra, em todas as noites subsequentes, aconteceu quando a mãe, após oferecer o lanche, se dirigiu ao banho. Foi nesse momento que Neo, audaciosa e curiosa, lançou sua pergunta. Analisando a toalha de banho nas mãos da mãe, seus olhos varriam a cena, como se buscassem algum segredo no pano. E Neo soltou uma frase, que seria lembrada em muitas ceias noturnas: aí né, mãe, vai lavar a gordinha. A mãe, com um sorriso e um gesto rápido, respondeu da única maneira que ela sabia, deu-lhe um belo tapão na fronte. As risadas que se seguiram foram sinceras e espontâneas, preenchendo a cozinha com alegria. No final das contas, aquele tapa amigável, dado em meio ao afeto e à recreação, era a maneira da mãe limitar brincadeiras maliciosas ou atrevidas. A rotina noturna da mãe cuidadosa antes do pai chegar em casa, de volta do trabalho. As crianças já tinham que estar de banho tomado, mas assim que terminavam o jantar, por volta das 19 horas, era o momento de brincar mais um pouco na rua. Quando o pai assobiava, elas sabiam que era hora de entrar e para relaxar um pouco mais. Antes de irem deitar, as crianças se jogavam no sofá da sala, finalmente cedendo à exaustão. Aquelas brincadeiras de rua eram como pequenas aventuras que eles necessitavam para preencher seus dias. O poste de luz se tornava a base segura para uma partida de pega-pega, queimada, betos, passa-anel, amizade colorida, pique-quadra, apertar campainha e sair correndo, patins, carrinho de rolimã, polícia e ladrão, entre outras. As risadas eram intercaladas com gritos de susto e divertimento, enquanto os pequenos, chamados de café com leite ou como eles próprios se intitulavam, leite moça, corriam em volta do poste, tentando escapar do toque de quem os estava pegando. A estratégia e a velocidade eram essenciais para destacar os melhores jogadores.
Claro que todas essas brincadeiras aconteciam também durante o dia, mas o escuro da noite favorecia algumas, com um toque de dificuldade extra como o esconde-esconde, por exemplo. Finalmente, de volta à casa, a paixão era substituída por suspiros de cansaço, e seus pequenos corpos pareciam ter perdido toda a energia. Era uma cena digna de ser vista, como se a rua tivesse sido uma verdadeira arena de diversão onde eles gastavam cada migalha de vigor. A mãe, sempre vigilante e carinhosa, sabia exatamente o que fazer nesse momento. Ela pegava um pano úmido e começava a limpar delicadamente os pezinhos sujos das crianças. Se o clima estivesse ameno, ela molhava o paninho na pia mesmo, mas se fosse uma noite fria, ela preparava água morna e, com toques suaves para não acordá-los, removia todas as marquinhas até que seus pezinhos ficassem branquinhos de novo. Enquanto cuidava dos pezinhos de cada um, ela mantinha seu olhar carinhoso, e em seu íntimo, fazia orações a Deus para guardar os pés deles de caírem em armadilhas. Era um ritual de conexão e cuidado entre mãe, filhos e Deus, onde os pequenos sentiam estarem sendo cuidados com amor e atenção. E assim, com os pés limpinhos e o coração quentinho, as crianças se acomodavam para uma noite de sono tranquilo, cercadas pelo afeto incondicional daquela mãe amorosa. Bichinhos de estimação. A mãe abriu a geladeira e quase pulou até o teto quando se deparou com um gato espremido entre as prateleiras. Pobrezinho! Notoriamente alguém o colocou lá dentro, e ela sabia exatamente quem era. Era o Di. E olha, o mesmo gato, em outra ocasião, acabou numa situação mais apertada ainda, na privada. A mãe, ao ouvir o barulho da descarga que parecia interminável, chegou lá e flagrou o Di, tentando dar um banho forçado no felino, que agitava suas patinhas como quem diz: me tire daqui. Da outra vez foi a Neu, com toda sua criatividade, achou que o gato estava muito bigodudo e aparou seu bigode. Cortou tão curto, tadinho, que ele ficou até feinho. Ela também enrolou o gato num tapete e o colocou estrategicamente no meio da passagem da sala. Eis que o Bé, sem perceber o tapete gato no caminho, pisou com vontade. Mas calma, o gatinho parecia nunca se machucar. Acho que era aquele negócio das 7 vidas, e esse espertinho estava disposto a gastar algumas se divertindo com essa família maluquinha. Tiveram também alguns cachorros. Para os filhos menores, a que mais marcou foi a carniceira Kelly. Ela fedia, não adiantava dar banho, ela sempre estava rolando em algo mal cheiroso. Um dia levou para casa um sapo morto. Já para os filhos mais velhos, foi o Sudan e a Diana, que eram inteligentíssimos cães de caça. O amor refletido nos detalhes nos dias em que os filhos se dividiam entre jornadas duplas, dançando entre o trabalho diurno e as aulas noturnas, a mãe desempenhava um papel que ia além das tarefas administrativas. Ela, com uma compreensão profunda, preparava o prato de comida com um toque de carinho, quase como uma oferenda à firmeza deles. A toalha, já aguardava suspensa na porta do banheiro, um pequeno gesto que irradiava o cuidado discreto dela. Tudo seguro em meio a uma urgência, uma sincronização frenética com o tic-tac do relógio. Os filhos engoliam pedaços de comida como quem devorava o tempo, comiam com pressa antes de seguir para a escola. E ali, no coração dessa atividade febril, a mãe permanecia como uma testemunha silenciosa das jornadas deles. Essa época refletia uma profundidade que não necessitava de palavras. Era uma fase não apenas de correrias, mas de conquistas, ambições e imensa distância que ela procurava preencher com seu amor. E na velocidade do cotidiano, seus gestos tinham um propósito maior: reunir a família em meio ao tumulto da vida e lembrá-los de que, mesmo na correria, eles eram amados, compreendidos e apoiados. A pastelaria do japonês, o centro da cidade, exercia um fascínio irresistível sobre a mãe, e toda a semana ela tomava o ônibus na rua de trás de sua casa acompanhada por um de seus filhos. A sua alegria era compartilhar essa experiência com eles, que se revezavam para ir com ela. O destino certo no final da caminhada era a pastelaria do japonês, um lugar que se tornara uma parada obrigatória. Obrigatória, porque o ponto de ônibus ficava na frente dela.
com o filho ao seu lado, compartilhavam um costume delicioso, mergulhavam no sabor de um pastel de queijo que parecia ter sido preparado por alguém muito competente. Sentados em um banquinho, tinham que se apressar, equilibrando o prazer de cada mordida com a vigilância ao ônibus que podia se aproximar a qualquer momento. Um olho no pastel e outro no horizonte da rua Campos Sales, prontos para correr em um piscar de olhos. Contudo, mesmo em meio a esse momento fugaz, a mãe nunca se esquecia do pessoalzinho que ficara em casa. No coração dela, seria uma injustiça com os outros não desfrutarem do mesmo sabor. Então pedia alguns pastéis e esfirras para a viagem. Eles vinham envolvidos num pacote de papel manilha, cuidadosamente enrolado com fita plástica. Era a sua maneira de levar um pedacinho daquela alegria para os que ficaram. A pastelaria do japonês se tornou um tesouro merecedor de cada esforço. Caminhar por horas naquele centro movimentado, aguentar o cheiro de óleo queimado dos ônibus, valia a cada esforço, pois aqueles momentos, mesmo que breves, os ensinaram a magia que acontece quando se coloca o coração nos detalhes. Entre tapas e livros a cena era típica e acontecia sempre, uma mistura barulhenta de caos e risos. Todos os 4 filhos mais novos dominavam a sala envolvidos em brincadeiras diversas que quase poderiam incendiar a casa. A mãe e o Bé ocupavam seus lugares na cozinha. Era um daqueles dias, sabe, quando a energia de todos estava em ebulição, exceto pela Neu, que estava sossegada no sofá, entregue a um livro, alheia à explosão de vozes que vinham de todos os lados. Enquanto o Bé proclamava suas ameaças hábeis de parem de correr e gritar, "Eu vou aí, hein?", as ameaças eram indiferentes para eles. Era uma batalha entre os decibéis e a desobediência travada por irmãos que pareciam não conhecer limites. E, como se moveram por algum acordo invisível, eles de repente desapareceram no ar enquanto a Neu permanecia no sofá, mergulhada em seu mundo literário. Então, como um trovão, o Bé se aproximou. Eram aqueles passos pesados que gritavam: "A justiça está chegando." Ele poderia ser ouvido vindo de longe. Mas Neu, inculpável, continuava onde estava, confiante em sua imunidade. Estava tranquila. Mas o Bé, com os olhos aguçados como um radar, varreu a sala rapidamente e se não fosse por Neu que continuava em sua leitura mansamente, a sala estaria vazia. Ele não teve dúvida, você também estava nisso. Era uma sentença que não permitia apelações. Neu protestava, argumentava, mas a lei do irmão mais velho era implacável. Não, Bé. Eu não estava na bagunça. Suas palavras nem foram ouvidas. Enquanto os tapas desciam sobre ela, os 3 escondidos riam e riam, uma mistura estranha de maldade e diversão. Sana, o gênio da fuga. Outro acontecimento parecido com esse, porém, dessa vez, a Sana foi a única que não apanhou. Os 4 estavam em uma brincadeira muito barulhenta no quarto bem na hora do jornal da TV. O pai já havia advertido várias vezes. Mas quando os ouvidos aguçados da Sana ouviram-no se levantar e ir em direção ao quarto, ela rapidamente se cobriu até o pescoço e virou-se para a parede. O pai, ao abrir a porta, bradou: "Vocês não estão vendo que sua irmã está dormindo? Saia daí." E ao passarem pela porta ao lado dele, tal. Cada um recebeu um tapa na bunda. Lá fora eles resmungavam, enquanto a Sana se matava de rir debaixo do cobertor. Eles não foram capazes de dedurar que a Sana era a líder da algazarra. Mesmo sofrendo certas injustiças, todos eles mantinham essa experiência carregada de humor acentuado e uma energia contagiante. A saga dos carrinhos de rolimã. As crianças construíam seus próprios carrinhos de rolimã. Improvisados, com caixotes, rodas de rolimã e até outros objetos pouco convencionais. Aparecia todo tipo de acessório, como cordas para a direção, canos de PVC, e pinturas, das mais diversas, sem dizer aqueles que substituam os rolimãs por outro tipo de rodinha. Ah, mas esses não tinham a menor graça, não derrapavam, nem corriam de maneira satisfatória. E, sobretudo, não faziam barulho, uma verdadeira perda de tempo. Bom mesmo, era o que eles, os moradores do 165, faziam, e que o pai,
cheio de criatividade, auxiliava. Teve um que foi o mais comprido carrinho de rolimã do bairro. Revestido com uma lâmina de metal para reforçar, freio emborrachado e direção de mão, como a direção de um carro, para evitar que seus pés ficassem protegidos de esfolamentos, já que no convencional, a direção era feita pelos pés. Era de dar inveja àquela molecada. Mas qualquer carrinho feito com madeira velha mesmo, servia. Mesmo que isso significasse perder algumas unhas, que seriam raladas no asfalto. O Bé chegou a construir patinetes de rolimã. O que não era uma boa, pois essa rodinha deslizava com muita facilidade e derrubava qualquer um no chão. E quando a imaginação estava a todo vapor, o asfalto se transformava em circuito perfeito. Para demarcar a pista de corrida em manobras radicais, um dirigia o carrinho enquanto o outro segurava um pedaço de tijolo, em cada uma das mãos, para riscar e determinar qual o percurso que os carrinhos deveriam fazer. Outra criança ainda era responsável pela velocidade, empurrando os tripulantes pelas costas. E lá iam eles, deslizando rua abaixo, sorrisos no rosto e olhos brilhando. As manobras e corridas emocionantes traziam uma dose de emoção, camaradagem e aprendizado. A fuga da sala de aula. O D, experiente em driblar as aulas e se aventurar em suas próprias peripécias. Naquele dia, a professora Marlene negou um pedido de permissão, como um daqueles pedidos corriqueiros do garoto para escapar do tédio da sala de aula. Não foi a primeira vez que ele tentou dar um jeitinho para uma escapadinha, e ela sabia muito bem disso. Mas o que a profa Marlene não esperava era que, após receber um sonoro não, o Di simplesmente levantasse, ignorando a autoridade da professora, e saísse da sala com um sorriso travesso nos lábios. A coragem do garoto era inegável e como ele desafiava as regras da escola era quase admirável. Claudinei, volta já que, ela mandou, mas ele parecia focado em sua missão de desbravar o mundo fora da sala de aula. O Di correu pelo corredor, como se estivesse se libertando de uma prisão invisível. A profa Marlene, apesar de estar visivelmente surpresa e indignada, não vacilou em ir atrás dele. Imagine a cena, uma senhora de certa idade perseguindo um menino cheio de energia e esperteza. Ela correu, gritou e tentou, de alguma forma, alcançar o fugitivo, mas o Di tinha a juventude e a velocidade a seu favor. Enquanto isso, lá fora, o Di ria e se sentiu o rei da situação. Ele estava livre da sala de aula e, mesmo que por um curto período, estava conquistando sua independência. Corria pelas ruas com aquele ar de quem estava brincando de pega-pega com a autoridade. Até que, finalmente, ele chegou em casa e entrou, deixando a professora ofegante e desesperada do lado de fora. A mãe descobriu que algo estava errado assim que viu os olhos arregalados e o sorriso amarelo do filho. E quando a profa Marlene apareceu no portão, exausta e emocionalmente abalada, a mãe entendeu que algo maior estava acontecendo. A história se desenrolou, a professora chorou, desabafou sobre as dificuldades de lidar com a irreverência do aluno, acolhida com um copo d'água e uma compreensão compassiva. Ao retornar à escola, a pé, a profa Marlene teve tempo para uma boa reflexão. Quantos sentimentos e pensamentos devem ter passado por sua mente durante aquele encalço e depois na conversa com a mãe? No final das contas, estava consolada, pois o dia estava em sua casa. O Sapeca tinha mais uma vez deixado sua marca, não só na sala de aula, mas também no coração de sua dedicada professora. A caçada, tradição, instinto e conexão com a natureza. A adrenalina pulsava nas veias de Betinho enquanto ele se preparava para mais uma emocionante aventura ao lado de seu pai e seu amigo Mário. O cenário era uma vasta paisagem da natureza, um terreno onde as codornas e perdizes se escondiam, esperando a habilidade e destreza da equipe de caçadores. A manhã estava fresca e cheia de promessas. Betinho ajustava sua mochila, sentindo uma empolgação se misturar com uma ponta de nervosismo. Era uma tradição da família, uma ligação profunda com a terra e com os instintos mais primordiais. Os cachorros perdigueiros, companheiros fiéis nessas empreitadas, já sabiam o que estava por vir.
Suas patas inquietas e olhares atentos indicavam que a caçada estava prestes a começar. A primeira parte do ritual era a preparação meticulosa dos cachorros. Esses perdigueiros eram verdadeiros profissionais em seu ofício. Comandos sutis e treinamento cuidadoso transformaram esses animais em parceiros de caça ideais. Eles podiam rastrear, localizar e apontar as codornas e perdizes escondidas nas dobras da paisagem. À medida que a equipe se movia pelo terreno, os cachorros entravam em ação. Um sinal silencioso, uma paralisação repentina indicava que uma presa estava por perto. Betinho sentiu seu coração acelerar, os sentidos aguçados como nunca. O instinto de caçador que corria em suas veias era uma herança que compartilhava com seu pai. O momento culminante chegava quando a presa era vista, o tiro ecoava, interrompendo o silêncio da natureza. E uma satisfação, a captura bem-sucedida. Daí os cachorros, mais uma vez, encontraram a ave abatida e a traziam para os caçadores. Betinho observava todos os detalhes dessa função. O cenário, os pés na terra, a habilidade dos cachorros, a precisão do tiro, tudo isso criava uma narrativa única de aventura e respeito pela vida selvagem. Essas caçadas eram muito mais do que um esporte, elas eram uma expressão da vida. Betinho e sua equipe criaram memórias que se tornaram parte da sua história. Eles compartilharam momentos de triunfo e camaradagem, fortalecendo os laços entre pai e filho, até mesmo na preparação da espingarda cartucheira. O pai, um habilidoso entusiasta de armas de fogo, possuía uma maquininha que se revelava uma verdadeira alquimia para os cartuchos. Era um dispositivo singular, dotado de capacidade de ressuscitar o poder de fogo de balas já gastas. E o Bé, só de observar, entendeu cada etapa com uma destreza impressionante. Ele calculava com exatidão a quantidade de pólvora que deveria ser inserida. Cada medida era controlada como se fosse um ingrediente precioso de uma poção mágica, pronta para sua nova missão. A batalha diária, a resistência ao banho. Sabe aqueles dias em que a resistência infantil parece impenetrável? Uma espécie de batalha silenciosa que o Di travava na hora do banho. Todo o santo dia. Era como se ele acreditasse que o simples contato com a água fosse um atentado ao seu direito de brincar incansavelmente. Quando o Bé estava em casa, ele resolvia. Nem que fosse com uma sacudida na hora de enfiá-lo no banheiro e com outra para ele sair, porque depois que se molhava, não queria mais sair de lá. Desta vez o Bé não estava em casa e o pequeno rebelde estava determinado a escapar do banho. Achava que ia ser moleza. Mas a mãe, uma guerreira experiente, sabia que essa era uma luta que valia a pena travar. E assim, ela já havia calculado cada um de seus movimentos, no caso de mais uma insubordinação. Mesmo que para isso ela tivesse que usar a força, iria cumprir seu papel de disciplinadora e estava pronta para enfrentar o que vinha pela frente. Trajando sua mais nova camiseta de malha azul clara esportiva, era um poliéster com aberturas na trama caracterizando pequenos furos, que escorrer da ordem do banho, e a mãe não estava disposta a ceder. Com astúcia e esperança, ela avançou, agarrando o pequeno fugaz antes que ele pudesse desaparecer de sua vista. E então aconteceu, um rasgo. Quase como um grito de protesto, rompia-se a camiseta predileta dele e seu choro, simultaneamente. Era o preço de sua tentativa de escapadela, uma pequena lembrança física do seu esforço para fugir do inevitável banho. O rasgo representava mais do que um tecido partido, era um fragmento de uma batalha entre a independência infantil e o cuidado materno. Sobretudo para a mãe, o conflito, a sensação aparente de derrota, marcado pelas lágrimas nos olhos de seu filho, despertaram sua compaixão e ela com um sorriso compreensivo o abraçou, e prometeu comprar outra camiseta igual àquela. Cumpriu sua promessa, 40 anos depois, kkkk. As botas de Di. A infância de Di foi marcada por pequenos atos de rebeldia, uma tentativa constante de desafiar as restrições do mundo adulto. Um desses atos, notavelmente curioso, estava ligado às suas botas ortopédicas. Ele as enxergava não como um aliado,
mas como uma prisão para seus pés inquietos. Di raspava suas botas contra o cimento com uma força desafiadora, como se estivesse buscando libertar-se do incômodo que elas representavam. Com o atrito constante, finalmente resultava no desgaste antecipado das solas e quebras dos cadarços, o que permitiam a ele lançá-las longe com um gesto de desprezo. Di estava ferrenho a remover qualquer traço das botas que o prendiam, não importava quanto dinheiro ou expectativas foram investidas. Ele se recusava a ceder à imposição do desconforto. Sua postura era firme. Era uma afirmação silenciosa de que ele não seria forçado a usar algo que o incomodava. As visitas ao Dr. Show, em sua busca por uma solução, tornavam-se uma rotina inacabada. O progresso do tratamento estava fadado a permanecer indefinido, pois a resistência de Di era um muro impenetrável. Desnudando a infância no esconderijo da memória, um episódio da infância de Di fica como uma das histórias que iluminam o passado com um toque de reflexão. Era uma época em que o mundo despertava com a luz do amanhecer, quando as aventuras da vida pareciam vibrar com uma urgência inigualável. E dentro desse cenário de possibilidades infinitas, Di, o pequeno indisciplinado de sorriso abundante, protagonizava um episódio que nunca deixaria de nos surpreender. Era uma rotina que ele abraçava com alegria, um ato de desprendimento ou simplesmente a busca pela liberdade incondicional que só a infância poderia proporcionar. Bem cedinho, quando os primeiros raios de sol acariciavam a paisagem, Di acordava. Seu espírito inquieto ansiava por explorar o dia que nascia, com entusiasmo. A porta da casa, antes trancada, era destrancada por ele com total facilidade, mas caso o vidro estivesse quebrado, o que sempre acontecia, Di passava por ele. Toda semana o pai trocava, mas nunca conseguia descobrir quem o quebrava. Interessante que neste caso ele não ficava bravo, nem quando a Simone arrancava o perfeito acabamento que ele fazia com a massa de fixação, para brincar de massinha. Era uma passagem para um mundo onde não havia regras. E então, com uma modéstia inimitável, ele se libertava das suas próprias roupas, espalhando-as no chão. As peças iam sendo arremessadas conforme ele se dirigia à rua, totalmente nu. Manhã após manhã, a mãe acordava com a surpresa, o espanto e a preocupação que se fundiam em uma cara feia, vendo a bagunça das roupas no chão. O pequeno Di virava um aventureiro, sem limites, sem nem ligar para as normas. Ele entendia que a liberdade era jogar as roupas no chão e se sentir solto, tipo, uma lição sobre como o mundo é louco e a gente tem que explorar mesmo. Indinho C de Areia, era seu apelido infantil, dado pela mãe. Porque ele vivia bronzeado, por inteiro, isto é, sem marquinhas, e também, porque quando ela ia lavar seu bumbum, tinha muita areia entre as bandas. Mais crescido ele passou a ser de Orei, por um escrito que fez no poste, Di o Rei, mas ele não deu os devidos espaços e leram tudo junto. Por causa disso, para Aneu ele virou, Oreia. Mas já foi o gordinho, Dinei, até que virou o coitadinho. Di ganhou um apelido de destaque na reforma da casa da mãe. Enquanto Luiz e Bé suavam para retirar uma tinta antiga, lixar e preparar uma peça, Di, sentado, observava com interesse, como quem estudava o trabalho que eles faziam fervorosamente. Eis que, num breve intervalo para recarregar as energias, Luiz e Bé se distanciaram um pouco e a mãe fez uma entrada arriscada no canteiro das obras. Seus olhos refinados capturaram a cena, Luiz e Bé descansando e Di assumindo sozinho os pincéis e a pistola de pintura. Um instante congelado no tempo, mas o suficiente para desencadear o juízo da mãe. Onde está o Di? Ela questionou, com uma voz de desaprovação. Luiz e Bé, meio atordoados, apontaram na direção do Di, já mergulhado na arte da pintura. A resposta foi recebida com um suspiro e um olhar de compaixão. Ah, coitadinho! Exclamou a mãe, como se lamentasse a sina do Di, o único a enfrentar as tintas e trabalho duro. Enquanto o pincel mergulhava na tinta fresca, Di, mesmo sob o rótulo de coitadinho, não conteve um discreto sorriso,
sabendo que isso deixaria sua marca no cenário da reforma, mesmo que fosse cortado ao meio pelos olhares aterradores. Ele estava protegido por um toque de compaixão maternal. O mistério da bota no matagal. No meio do matagal na frente de casa, o jovem se deparou com um achado intrigante, uma bota solitária, enterrada parcialmente na terra. Com olhos contestáveis, ele mergulhou na sua imaginação de cronista e lançou uma pergunta à mãe que misturava inocência e criatividade. Mãe, foi aqui que o Judas perdeu as botas? A mãe caiu na gargalhada diante da pergunta extraordinária. Um riso celebrou a espontaneidade pueril e a formação de mais um conto. Naquele momento ilusionista, mãe e filho soltaram uma risada que poupou-lhe a resposta em si. A bota abandonada no matagal se tornou um gatilho para uma lembrança, um reflexo da infância de Di. A pergunta dele foi mais do que uma busca por respostas, foi uma forma de chamar a atenção da mãe e marcar-lhe o coração com essa risada partilhada, apertada com um laço de entendimento e cumplicidade. Essa bota perdida no matagal se tornou um símbolo que brilharia como uma alegria na correnteza do tempo. Faxina caótica, uma história de determinação e tolerância. A divisão de tarefas para a limpeza da casa era clara. Sana cuidava dos quartos, enquanto Aneu assumia a sala, a copa e os banheiros. Simone, por sua vez, não tinha obrigações fixas e ajudava apenas quando tinha vontade. No entanto, a sua exclusão constante gerava raiva, especialmente em relação a Aneu, que era habilidosa na limpeza e realizava as suas tarefas com rapidez. Enfrentavam diversas dificuldades durante o dia da faxina. Di adorava jogar futebol usando seu quichute preto, que acumulava montanhas de barro sob ele. Mesmo com a casa limpa e encerada, ele parecia não perceber a sujeira que deixava para trás. Apesar de quererem esganá-lo, ele pulava pelo local, tentando não sujar, mas ocasionalmente deixava seu rastro de lama. Isso as forçava a limpar tudo novamente. Simone, por sua vez, não contribuiu aí. Quando tinha oportunidade, atrapalhava. De alguma forma, montes de revistas e jornais antigos se acumularam em um pequeno espaço. Em um dia designado para arrumá-lo, Neu dispôs as pilhas cuidadosamente em um canto, entre a porta do quartinho e a parede da cozinha. No entanto, assim que ela se afastou, Simone foi até o local e desfez todo o trabalho, espalhando os papéis pelo chão como um tapete. Era como se Simone desejasse uma correção forte, talvez até uma surra, como consequência de suas ações. Mas, ao invés disso, Aneu, com toda a calma, disse: "Assim, você bagunçou tudo." Observou a bagunça, abaixou-se e começou a reorganizar. A imagem dela de costas, agachada, com as pernas erguidas, coluna abaixada e mãos ao chão, foi o suficiente para desencadear um ato impulsivo. Simone mirou bem a cabeça de Neu, que estava no cantinho entre as paredes, e empurrou seu bumbum, fazendo com que ela desse uma cabeçada na parede com força. E saiu correndo. Naquele ambiente, fazer faxina não era uma tarefa simples, era uma verdadeira provocação. As peripécias cômicas de Neu na antiga sala da casa, uma cena protagonizada por Neu, foi garantia de risos. A sala estava frequentemente cheia, com as poltronas ocupadas e os sofás ocupados. Com poucas opções de assento confortável, Neu costumava optar por deitar no chão e calçar a cabeça com uma almofada apoiada no compartimento inferior da mesa de centro, que possuía duas repartições, quase como uma mesa com dupla funcionalidade. Numa tarde, a sala estava movimentada como de costume. Neu encontrou seu lugar predileto no chão e se acomodou com a almofada. Aconteceu, porém, que um espirro triplo a acometeu, e nas contrações do espirro, sua cabeça bateu 3 vezes consecutivas no compartimento superior da mesinha. Neu escapou de seu aconchego com uma expressão de dor, esfregando a testa e exclamando: "Ai, minha cabeça!" A cena cômica que se desenrolou não demorou para contagiar todos na sala, e as risadas se soltaram. Neu tinha seu próprio método de aplicar a inteligência para compreender algo que não conhecia ou de que tinha pouco conhecimento. Para isso, desenvolveu uma tendência de roer, e para começar,
roeu a borda de um vaso de barro que ficava sobre essa mesma mesinha. Esse vaso de barro, decorado com flores desenhadas, costumava chamar sua atenção. Enquanto assistia à televisão deitada no chão, ela acabou devorando todas as bordas da tampa do vaso, transformando-o num objeto que parecia ter passado por uma investida de um ratinho guloso. Um dia especial quando se era apenas uma criança, um capítulo colorido de sua infância foi escrito pelas mãos encantadas do Bé. Sana e Neo embarcaram em uma aventura emocionante no parque de diversões que se ergueu majestosamente na Lagoa do Taquaral. No entanto, aos olhos deles, ela era muito pequena para fazer parte desse espetáculo de adrenalina e risadas. Ela era caçula, uma figura delicada que necessitava de cuidados especiais, e preferiria certamente os brinquedos bobos. Coitada da mãe, você vai deixá-la aqui em casa sozinha? Esse era o argumento persuasivo que utilizavam para mantê-la longe das emocionantes voltas e reviravoltas do parque. Mas em meio a essa narrativa de restrição, um herói inesperado surgiu. O Bé, o irmão que retornou do exército, encontrou a casa silenciosa e deserta. A pergunta que lhe escapou dos lábios expressou um misto de surpresa e preocupação: onde estão todos? A resposta da mãe foi simples e direta: foram ao parque de diversões. Contudo, uma pontada de surpresa passou por ele quando se deu conta de que a Simone fora deixada para trás. A cena pintada em sua mente, da irmãzinha sozinha em casa enquanto todos se divertiam, despertou um senso de justiça e compaixão. O Bé, o irmão mais velho e protetor, não perdeu tempo. Ele olhou para Simone, com seus olhos verdes e gentis, e proferiu uma ordem que ressoaria como um chamado de esperança: troque suas roupas, porque eu mesmo vou te levar ao parque. Essas palavras eram mais do que um convite, eram uma promessa de novos horizontes a serem explorados, de descobertas que ela aguardava pacientemente para serem desvendadas. A alegria da Simone transbordou. Não era apenas a perspectiva de aproveitar os brinquedos do parque que a preenchia de entusiasmo, mas a presença do seu irmão soldado. Ele era uma figura de força e proteção em sua vida, e agora estava ali, pronto para acompanhá-la. Ele era como um cavaleiro em armadura reluzente, um salvador que havia escutado o seu desejo silencioso e transformado em realidade. De mãos dadas, eles entraram no mundo mágico do parque. Um tumulto de cores, sons e risos foi intensificado pelo caloroso sentimento de companheirismo entre os irmãos. Ele a guiou por labirintos de emoções e aventuras, proporcionando uma experiência que ela guardaria para sempre. Na mente de uma criança, ter um irmão tão carinhoso e atencioso foi uma solução incrível. Ela personificava força, autoridade e poder, e sua simples presença bastava para transformar cada luz colorida daquele parque em uma história extraordinária. Aquele dia, o parque de diversões tornou-se uma terra de maravilhas não apenas devido às atrações deslumbrantes, mas porque o Bé, o irmão que se importava, estava ao seu lado, guiando-a em meio às oportunidades da vida.